Hoje, dois decretos importantes entraram em vigor sobre a proteção de dados. Eu sou a doutora Leila Brasileiro, eu sou especialista em Direito Digital, Proteção de Dados, Cibersegurança e estou também aqui para te ajudar a entender Direito Internacional como advogada em Direito Internacional, sem juridiquês, de uma forma simples e clara. E quero convidar você a nos seguir no canal Avanço Digital Jurídico, falando Direito Internacional e Direito de Privacidade de Dados. E eu vou falar para você dos pontos importantes. Eu estou falando do Decreto 12.975 e o Decreto 12.976. Eles mudam profundamente a aplicação prática do Marco Civil da Internet no Brasil. Eles aumentam a responsabilidade das plataformas digitais, como por exemplo a plataforma Google, Meta, TikTok, X, e dão mais poder, sim, de fiscalização para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, o que é que esse decreto 12.975, que é o primeiro decreto, traz de mudanças para nós? Em primeiro lugar, vamos aqui entender que esse decreto, ele atualiza a regulamentação do Marco Civil da Internet, incorporando decisões do STF sobre responsabilidade das plataformas digitais. Então, antes, as redes sociais só respondiam judicialmente após descumprimento de ordem judicial. Agora não. Em vários casos, a plataforma pode sim ser responsabilizada, mesmo sem decisão judicial prévia. E o que é que isso muda na prática? Isso significa dizer que as plataformas terão a obrigação de agir preventivamente, ou seja, as empresas deverão impedir circulação, por exemplo, massiva de conteúdos ligados a terrorismo, a exploração sexual infantil, a tráfico de pessoas, a incentivo, por exemplo, a suicídio, automutilação, violência contra mulheres, golpes e fraudes digitais. Então, vamos entender alguns outros pontos importantes desses decretos. Como eu já mencionei, a remoção pode acontecer sem ordem judicial. Então, o decreto ele vai criar mecanismo de remoção mediante notificação em diversos casos. O que isso significa? O usuário denuncia, a plataforma analisa, o conteúdo pode sair do ar sem decisão judicial. E isso altera totalmente a aplicação tradicional do artigo 19, que era do Marco Civil da Internet. As Big Techs também elas podem ser punidas. Então, as plataformas elas poderão sofrer advertência, multa, responsabilização civil e até suspensão temporária de suas atividades em casos mais graves. A ANPD, então, vai ganhar mais superpoder de fiscalização. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados passa a ser uma fiscalizadora regular e investigadora. Ela vai apurar infrações relacionadas ao Marco Civil. Na prática, a ANPD vira aí como principal órgão federal de controle das plataformas digitais. Então, empresas terão que guardar dados de anúncios, isso é importante. As plataformas que vendem publicidade, por exemplo, elas deverão armazenar dados dos anunciantes para identificar, por exemplo, autores de golpes, permitir investigações e facilitar a indenização às vítimas. Mas agora vamos falar do Decreto 12.976 de 2026. O que é que esse decreto traz de novo? Então, o segundo decreto ele é focado em proteção de mulheres no ambiente digital. Essa regra, ela é uma regra maravilhosa, porque ela cria regras específicas contra a violência digital, exposição íntima e também deepfake sexual com relação a mulheres e ataques coordenados, por exemplo, contra mulheres. O que mais muda com o decreto 2.976 é que ele traz aí o fato de que se uma foto de nudez sem o consentimento for divulgada, ela deverá ser removida
em até 2 horas. Então, se houver uma denúncia, a plataforma deve remover o conteúdo íntimo imediatamente e rapidamente, em 2 horas, inclusive material criados por inteligência artificial. O segundo ponto tem a ver com os deepfakes, né? Deepfakes sexual. Entra oficialmente aí na mira do governo. Esse decreto ele combate a montagem, por exemplo, de pornografia falsa, nudez criadas por inteligência artificial, manipulação íntima de imagens. E as plataformas terão canal exclusivo para as vítimas. As empresas precisarão, portanto, se manter atualizadas, porque elas terão que manter um canal permanente de fácil acesso e de denúncia prioritária. Agora nós vamos traçar aqui um outro ponto importante que tem a ver com os ataques coordenados contra mulheres. Então o governo quer obrigar plataformas a diminuir o alcance, de ataques envolvendo mulheres, interromper campanhas de assédio e agir contra redes artificiais e ataques massivos. Muitas vezes fotos são usadas, para trazer danos deliberadamente à imagem da mulher. Então o governo ele poderá censurar? Sim, esse é um ponto principal de debate aí jurídico importantíssimo. O governo afirma que o decreto protege as vítimas, que ele vai combater o crime e que preserva liberdade de expressão. Protege críticas, sátiras, paródias e manifestações religiosas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Já alguns críticos afirmam que a remoção sem ordem judicial pode abrir espaço precedentes, por exemplo, para a censura. Então, plataformas poderão remover conteúdo, por exemplo, por medo de punição. Existe também o risco de excesso regulatório, e isso pode travar, muitas vezes, até mesmo a liberdade de pensamento. Mas o decreto, de modo geral, eu vejo com muito bons olhos, porque ele traz um princípio protetivo. Então, os decretos 2.975 e 12.976 não acabam com o marco civil da internet, mas eles mudam completamente a forma como ele será aplicado no Brasil. Gostou desse conteúdo? E eu convido você a nos seguir neste podcast. Os links estarão aqui na descrição. Esse é o nosso podcast, Avanço Digital Jurídico, falando direito internacional e de privacidade de dados. E até o nosso próximo podcast. Até lá!